3, 2, 1. Boa tarde a todos, queridos colegas da Rede Municipal de Itabuna, visitantes que estão nos prestigiando nesta tarde. Eu sou Márcia Peixinho, professora da Rede Municipal de Ensino daqui de Itabuna. Quero saudar os nossos colegas professores da nossa rede municipal, os gestores das nossas unidades escolares, coordenadores pedagógicos, o pessoal da equipe administrativa das nossas escolas, a equipe de apoio. Agradecer também a visita dos nossos colegas professores de outras redes de ensino, de outros municípios. É muito bom e prazeroso estar com vocês aqui neste momento. Hoje à tarde nós vamos conversar um pouquinho, ter um bate-papo com um psicólogo profissional da saúde sobre o tema emoções dos sujeitos durante e pós-pandemia, suas incertezas, medos e cuidados no relacionamento consigo e com o outro. E para desenvolver essa temática, para um bate-papo descontraído, nós convidamos o psicólogo Wallace Habib, que também é professor. E eu vou apresentar o currículo dele. Ele é, além de psicólogo, ele é mestre em ciências da saúde, especialista em gestão da saúde pública com ênfase em sanitarismo, especialista em saúde da família, especialista em psicologia social e está cursando a especialização em terapia do esquema. O Wallace, a quem eu carinhosamente chamo dessa forma, eu vou quebrar o protocolo, a formalidade, para a gente ficar mais à vontade nesse nosso bate-papo, a quem eu tenho a grata satisfação de ser colega no ensino superior. Então a gente pode, neste momento, ficar assim, realmente muito à vontade para esse nosso momento. Ele atua há 10 anos com a terapia cognitivo-comportamental, em especial com pacientes ansiosos, com preocupações somáticas, com depressão, com demandas psicossociais como vulnerabilidade e risco social, violência conjugal e doméstica, acolhimento de crianças e adolescentes em risco, entre outras patologias. Ele também é professor do ensino superior há 8 anos, né? E nós temos a oportunidade de ser colegas na UniFTC. E eu quero, inclusive, aproveitar o momento e mandar um abraço para o professor Kaminski Melo, diretor-geral da UniFTC daqui de Itabuna, a professora Ana Lúcia Lima, assessora acadêmica, e a professora Leda Barreto, coordenadora do curso de Psicologia, que gentilmente nos liberaram, né, a presença do professor Wallace Habib para estar conosco. Ele que tinha um compromisso com a faculdade hoje à tarde, mas nos foi concedido gentilmente para estar conosco aqui neste momento. Bem-vindo. Eu que agradeço, Márcio, o convite, né? Fiquei muito feliz. Quando olhei o tema, eu pensei assim, olha, um tema extremamente contemporâneo, extremamente pertinente e provocador também, principalmente quando pensamos no público-alvo, né, da nossa live de hoje. Quero dar boa tarde a todas e todos, né, que estão aí nos assistindo, aqueles que verão depois a nossa live. Agradecer também aí à UniFTC, à Secretaria de Educação do município de Itabuna, pelo convite, em especial a Márcia, que eu tenho bastante carinho e que a gente já atua aí no ensino superior há um tempo, né, no curso de psicologia, ela em outros cursos também, em virtude da abrangência de formação dela. E aí eu fiquei pensando, né, sobre essa questão, não sei se a gente já pode discutir, adentrar na temática. Eu fiquei pensando, né, eu até fiz algumas anotações para poder organizar o discurso. E aí lá, emoções dos sujeitos durante e pós-pandemia, né? Nós temos um desafio grande, estamos tendo um desafio de gestão emocional neste momento. Esse desafio de gestão ele deve permanecer mesmo pós o período dessa pandemia,
tendo em vista que é um momento, acho que a palavra de ordem nesse momento é adaptar-se. A gente vê muito em outras lives, também vemos em publicações científicas o termo novo normal. Acredito que é o grande ponto que devemos colocar enquanto palavra de ordem. O que fazer frente a esse novo normal? O que fazer frente à gestão dessas emoções que temos experimentado neste momento e que iremos experimentar porque somos humanos. Não temos como fugir dessa realidade, não temos como fugir desse processo de adaptação. E além de pensar sobre essa questão das emoções e dos sujeitos, eu fiquei pensando aqui sobre a questão de incertezas, medos, mas em especial o cuidado consigo e o cuidado com o outro. Em um momento de distanciamento social, devemos manter o cuidado conosco, mas também o cuidado com o próximo, o que acaba exigindo um esforço maior. Não que antes não fizéssemos o cuidado com relação ao próximo, só que dessa vez a relação de proximidade também coloca em voga e coloca em ascensão os conflitos que já existiam e os novos conflitos dessa convivência que nos foi impelida. Antes estávamos acostumados a diversas rotinas, tínhamos o trabalho para ir pela manhã, tínhamos a academia para ir pela tarde, a elaboração de prova e outras demais rotinas, né? O passeio no shopping, enfim, eram diversos contextos, diversos lugares que abruptamente nos foi retirados. Nós não temos mais essa mesma rotina. Então, como gerir as minhas emoções frente à limitação dos espaços, frente à limitação da proximidade física e frente ao fato de que hoje eu passo muito mais tempo com a esposa, com o esposo, com os filhos dentro do ambiente doméstico e, além disso, transformo o meu ambiente doméstico em ambiente de trabalho. A gente precisa trazer uma nova interpretação acerca desse ambiente doméstico, que outrora era o espaço de descanso, o espaço de repouso, e agora também é o espaço de trabalho. O que é que iremos fazer frente a isso? Então a gente precisa realmente pensar nessa questão das emoções do sujeito durante esse processo de pandemia e também pós-processo de pandemia. E foram situações assim, Alisson, que foram mudanças muito abruptas, né? Muitas mudanças em pouco tempo e, como você falou, assim, está todo mundo vivendo uma situação de adaptação, de adequação, porque as rotinas foram modificadas, né? Então vieram as questões do distanciamento social. Então as pessoas elas estão distantes de seus familiares, né? Estão com as suas diminuiu a sua rotina social. Então, assim, quem tinha o hábito de sair com amigos, de sair com familiares, de sair com seu namorado, com seu cônjuge, para um restaurante para tomar um café, para ir numa pizzaria, o futebol, né, as atividades esportivas. Então, toda essa rotina social foi interrompida. Né? Então, a gente passou a praticamente viver em confinamento, porque a gente vive praticamente dentro de casa, né? Adotamos o sistema de trabalho em home office, a maioria das pessoas estão trabalhando em home office, só que esse sistema de trabalho, na verdade, no dia a dia, aumentaram as demandas, porque a gente levou para dentro de nossas casas, como você disse, o trabalho profissional e tem as demandas do trabalho doméstico. Sim. Eu, particularmente, que sou também dona de casa, mas como eu sempre trabalhei muito, eu não tinha essa rotina do trabalho doméstico, porque eu sempre trabalhei muito fora de casa. Então, com esta pandemia, eu tive que dispensar a minha secretária doméstica, porque ela faz parte do grupo de risco, e essa rotina doméstica entrou junto com a minha rotina profissional no meu dia a dia. Então, assim, veio essas mudanças dessas rotinas e eu não tenho filhos, mas eu acompanho o dia a dia das minhas colegas, das minhas amigas, dos meus familiares
que tem os filhos também, que aí vem uma outra realidade, a questão do ensino remoto. Né? Quem tem 2, 3 filhos, que precisa estar administrando essa educação remota dentro de casa. Cada filho em um computador assistindo a sua aula virtual. Né? Então, os pais muitas vezes precisam sentar ao lado dos filhos para acompanhar aquelas aulas, que também os pais não estavam acostumados com essa rotina. A adequação à questão das tecnologias, que nem todo mundo dominava e agora teve que aprender. Então, assim, foram muitas mudanças. Um excesso de informação também, né? E aí tudo isso sobrecarrega o emocional de todos nós, e não somente nós mulheres, vocês homens também, né? Não só as mães, as mulheres, mas os homens também estão com essa sobrecarga. Essa questão da pandemia, ela traz uma sobrecarga para a família inteira, né? A criança, o adolescente, o esposo, a esposa, a sogra, o sogro, todo mundo tendo que gerir essas emoções, muitas vezes emoções esperadas. A gente também precisa considerar esse aspecto de que o fato de se sentir ansioso é algo que pode ser esperado. Se o indivíduo não consegue lidar com esse grau de ansiedade, esse grau de ansiedade começa a se tornar um excesso, gerar um decréscimo de energia vital, de energia de vida, obviamente que a gente sai de um quadro normal, né, tido como normal, para um quadro patológico. Uma das questões que eu fico me perguntando frente a essa pandemia, né, em frente à nossa temática de emoções dos sujeitos, é que, fazendo até uma brincadeira com a citação da Simone de Beauvoir, quando fala da condição das mulheres, né, de que ninguém nasce mulher, se torna mulher, eu estava pensando também na questão do sujeito, né, que nós não nascemos sujeitos, nós nos tornamos sujeitos. Nós nos constituímos enquanto sujeitos, nós nos desenvolvemos enquanto sujeitos. E como é que se dá o desenvolvimento do sujeito na contemporaneidade? E desde o tempo do surgimento da noção do sujeito, dentro inclusive da própria psicologia e do mundo como um todo. Se dá a partir das relações coletivas que nós estabelecemos. Então o sujeito se constitui a partir do momento que ele interage com um grupo de amigos, com um grupo de familiares, com um grupo de trabalho, no jogo do futebol. Então, essas interações que vão acontecendo vai constituindo esse indivíduo enquanto sujeito, e na medida que ele se forma enquanto tal, ele experimenta uma realidade social. Só que a pandemia, né, do coronavírus, o que fez com os sujeitos? Disse assim, né, olha, a partir de agora, suas relações coletivas estarão limitadas ao seu ambiente doméstico ou a um número reduzido de colegas de trabalho, para aqueles que mantiveram a rotina de trabalho, né, tivemos que readequar isso, e aí o desenvolvimento de sujeito, ele se torna comprometido a partir dessa patologia que atingiu o mundo inteiro. Né? Então, esse processo de se tornar sujeito começa a ter um comprometimento. E outra coisa, nós não temos a proximidade, a contiguidade física do outro. Isso também interfere no nosso aspecto emocional. Então, o sujeito ele é composto de que forma? Ele tem uma esfera que é afetiva, ele tem uma esfera que é da vontade, do desejo, do gosto, do interesse, que a gente vai chamar de volitiva. Ele tem a esfera lá da resolução de problemas, da inteligência, da memória, da sensação, percepção, que a gente vai chamar de cognitiva. E ele tem também uma esfera dos comportamentos, das ações, das atitudes, que é a esfera conativa. Quando de repente esses comportamentos se tornam limitados, né, a um ambiente doméstico, ou que afetivamente ele não pode expressar, né, inclusive nós somos latino-americanos, né, uma das grandes questões da Latinoamérica é justamente a expressividade, é o contato com o outro. Então nos vimos limitados ao ambiente e nos vimos limitados também nas relações de proximidade e de contato com o outro. O que acontece? Isso interfere diretamente na afetividade, nas emoções dos indivíduos. Por quê? Enquanto comportamento, ele não pode agir como outrora. Ele, então, percebe que esse comportamento começa a interferir nas relações sociais.
além de interferir nas relações sociais, interfere nas emoções. E enquanto interpretação de mundo, ele pensa, como é que o mundo está se portando neste momento? O que é que eu percebo no mundo enquanto realidade? Caos, medo. Aí nós temos no contexto brasileiro crise financeira, nós temos crise do sistema de saúde, nós temos crise política, ainda mais para poder agravar a situação, né? Nós temos crise política. Então, quando ele olha para essa realidade e tenta interpretar essa realidade, além desses problemas todos, aí vem, por exemplo, preconceito, violência doméstica que aumenta, racismo institucional, racismo intersubjetivo, né? Esse racismo contra o outro, racismo de um gestor que defende um agressor. Então, isso tudo começa a interferir na saúde emocional do indivíduo, começa a interferir na emocionalidade dos sujeitos. O resultado disso é adoecimento psíquico. Quando ele olha para essa realidade, quando ele começa a perceber como essa realidade interfere no cotidiano dele, ele começa a absorver, porque é uma característica do humano, na medida que nós interagimos, nós também absorvemos esses pontos, e isso gera um adoecimento, seja porque ficou em casa, seja porque ligou a TV e de repente viu lá a notícia de que o George Floyd morreu, porque no município de Itabuna já tem mais de 50 vítimas, porque o Brasil já tem mais de 800 mil infectados. Então isso tudo começa a afetar a esfera afetiva do indivíduo. E nisso que afeta a esfera afetiva, ele começa a desenvolver algumas patologias que saem do esperado e entram no aspecto patológico. Como, por exemplo, o indivíduo chega e acorda, está de mau humor, ou está se sentindo cansado, sem ter feito nada, está se sentindo triste, deprimido, começa a ter alteração de orientação do espaço e do tempo, ele acorda e não sabe que dia é. Chegando até mesmo se pergunta, onde é que eu estou mesmo hoje? Os pensamentos começam a ficar confusos. Então, essa realidade, esse momento, gera uma diversidade de prejuízos a esse sujeito. A emocionalidade do sujeito e a esse sujeito de maneira globalizada. E aí é necessário um processo de atenção a esses indivíduos, né? Não podemos nos tornar omissos. Quando a gente pensa na realidade do professor, principalmente aquele que já está em um processo, seja de home office, ou seja aquele que vai ter que ir para a sala de aula, aí você tem o que está em home office se sente sobrecarregado. Por que se sente sobrecarregado? Porque a rotina de trabalho do home office, como não estávamos acostumados, ela vai ser superior à rotina de trabalho presencial. Porque no presencial você vai, executa o seu serviço, volta, planeja a sua aula e encerrou. Só que agora você precisa fazer um planejamento que vai ser muito maior. Você vai se organizar para uma aula de 50 minutos, você vai ter que ter se organizado pelo menos 150 minutos. Porque você vai ter que, inclusive, aprender novas habilidades, né? Você vai ter que aprender novas tecnologias. Forma de se comunicar, você vai ter que ser muito mais narrativo, muito mais descritivo. Oratório, né? Você tem uma diminuição do gestual. Nesse momento, nós estamos limitados no nosso gestual. Né? E esse gestual ele é complementar à nossa comunicação. Então, isso tudo exige energia psíquica do sujeito. E na medida que exige energia psíquica, gera um esforço maior. E o indivíduo que não for resiliente, o indivíduo que não chegar assim, poxa, eu consigo me adaptar a isso, ele vai adoecer. O produto disso vai ser adoecimento. E a gente precisa ficar atento a esses sujeitos. Não os profissionais, não apenas os profissionais, mas os próprios colegas de trabalho, os familiares, e o próprio sujeito fazer um auto-monitoramento. De estar atento, poxa, o que é que está acontecendo comigo? Que cansaço foi esse? Onde foi que surgiu esse cansaço? O que está acontecendo? Então vai precisar realmente de um esforço muito maior. Então, além de interferir na constituição do sujeito, interfere nesse processo emocional e vai fazer com que o indivíduo tenha um processo de adaptação muito mais doloroso em virtude dessas novas aquisições que foram muito imediatas. Uma coisa é você começar, olha, eu quero aprender a fazer um vídeo no YouTube. Sim. Você vai lá, entra no vídeo na internet, assiste tutorial, né, vê o template, tem tempo para isso. Só que agora é assim, olha, você precisa fazer um vídeo.
Só que você não tem tempo para ver o tutorial nem o template, você precisa fazer o vídeo. Ou senão você começa a ser bombardeado com excesso de templates de tutoriais e aí você fala, e agora? O que é que eu vou fazer enquanto profissional? Ou você se adequa, ou você se adapta a esse processo, ou de repente você entra dentro do índice dos desempregados. E aí o indivíduo se vê preso, asfixiado, cansado, exausto, sem saber o que fazer. E aí ele paralisa, surge o medo. Medo de ficar desempregado, medo de não dar conta das coisas, começa a incerteza se vai manter ou não aquele posto de trabalho, a incerteza inclusive se vai adoecer ou não, e se vai ou não adquirir uma forma mais grave de Covid-19. A gente precisa ficar atento à saúde emocional dos indivíduos, porque é uma carga muito grande acerca desses indivíduos, né, desses sujeitos. Só vou olhar aqui para ver se eu não estou fugindo muito, tá bom? Mas se quiser pontuar. Esse medo, né? Essas emoções negativas, o medo, a preocupação excessiva, a ansiedade. Eu participo de muitos grupos no WhatsApp, em redes sociais, converso muito com as amigas, com as colegas de trabalho, porque a gente tem uma rotina dinâmica de comunicação por conta da necessidade de trabalho mesmo. E eu percebo assim que as pessoas que eu tenho mantido contato, inclusive familiares meus, e eu observo assim que algumas pessoas estão tendo um medo excessivo desse vírus, né? E assim, observo também que esse excesso de informações que a mídia fornece também tem causado um excesso de ansiedade, de pavor. Então, como que a gente pode transformar todas essas emoções negativas em algo positivo? Então, Márcia, a grande questão, né, que eu fico pensando é que, biologicamente, o nosso corpo é inteligente, o nosso cérebro é muito inteligente. E nesse processo de inteligência, nós somos constituídos por emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Sim. As emoções desagradáveis, elas têm uma função. Elas não estão ali por acaso. Eu não sinto tristeza porque... eu vou sentir tristeza porque o nosso cérebro é burro e ele faz com que eu sinta algo desagradável para sofrer. Não, pelo contrário. Ele coloca essa emoção, nós temos essa emoção à nossa disposição para compreendermos a mensagem que está por trás dessa emoção. Se eu sinto medo e o medo exagerado, eu preciso entender qual a mensagem que esse medo exagerado está me trazendo. Se eu me sinto ansioso e essa ansiedade é exagerada, eu preciso entender qual mensagem essa ansiedade está me trazendo. Se eu sinto depressão, né, porque a depressão é um humor, e todo mundo vai ter depressão, só que num grau mínimo. Todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem desesperança, porque isso faz parte do humano. Sim. Só que todo mundo que está no grau saudável sente no grau mínimo. Quando isso começa a ser um grau leve, moderado, grave, que o sujeito não consegue se adaptar, aí é o grau patológico. O que acontece com relação a esse medo e essa incerteza, né, que a gente tem visto aqui nesse momento de pandemia? É um medo que tem sido moderado a grave, é uma incerteza que tem sido de moderada a grave, tem sido intensa, e isso gera adoecimento, porque vai exigir uma resposta maior do nosso organismo. O medo ele tem uma base fisiológica que é fantástica. Você tem uma série de neurotransmissão, para você sentir medo, o seu cérebro teve que gastar aí adrenalina, norepinefrina, teve que gastar GABA, glutamato, um monte de coisa, acetilcolina para poder te preparar. Então são várias substâncias químicas produzidas no nosso cérebro, várias substâncias químicas que vão te organizar para reagir frente àquilo. Só que a grande questão é que grande parte do medo que estamos sentindo não é um medo real, é um medo fantasiado. Perfeito. E aí, nesse medo fantasiado, o seu cérebro gasta uma energia desnecessária. Verdade. Qual o resultado? Adoecimento. Você adoeceu psiquicamente. Verdade. Aí você pega, por exemplo, né, nesse momento, é um grande momento de perdas. Nós estamos em momento de perdas. É natural sentir tristeza.
tristeza. As pessoas vão sentir tristeza porque nós somos humanos. E a tristeza, ela é universal. Todo mundo, todas as partes do mundo sentem tristeza. Só que as pessoas não param para pensar por que estamos tristes. Então pensem, por que estou me sentindo triste? Será porque eu assisti o jornal e vi a quantidade de mortos no Brasil no dia de hoje? Será que foi porque o meu parente ficou desempregado? Será que foi porque eu cheguei e olhei minha conta e o salário veio menor? Tudo isso vai interferir. Tudo isso vai interferir nas nossas emoções. Só que a gente precisa entender, como eu falei anteriormente, que mensagem que está por trás disso. Uma tristeza pode representar um gatilho acerca de uma perda, da morte de alguém, um luto que eu esteja vivendo. Só que, frente a isso, eu preciso me questionar o seguinte: qual valor e ação eu vou assumir frente ao que eu consegui identificar? Se eu sinto medo e eu sei que o meu medo é fantasiado, que valor, que ação eu vou assumir frente a isso? Eu vou paralisar? Vou fugir? Vou enfrentar? O que eu vou fazer frente a esse medo? Que valor, que compromisso eu quero assumir frente a esse medo? Só que o sujeito, ele sente o medo. Às vezes ele até entende que esse medo, ele é fantasiado, só que ele não sabe como agir para além disso. Ele não sabe que valor, que ação ele deve assumir. Sem tristeza, a mesma coisa. Ele não pensa em qual valor, que ação eu devo assumir frente a essa tristeza, já que eu sei que essa tristeza é uma perda. Aí o indivíduo chega e acordou irritado. Poxa, eu não posso sair, não posso trabalhar, né? Não posso ir na rua, bater uma perna, porque eu queria comprar naquela loja que eu gostava. Aí acordou irritado. E aí ele não consegue identificar por que eu estou sentindo essa irritabilidade. Talvez o gatilho, a mensagem que esteja ali por trás seja: olha, você está irritado porque você está se sentindo injustiçado. Você acha que não deveria estar passando por isso, que não é justo você passar por isso. Só que a grande questão esse é o primeiro passo. O segundo passo é: que compromisso, que valor, que ação eu vou assumir a partir de agora, já que eu sei que a minha irritabilidade é porque eu estou me sentindo injustiçado. E aí o indivíduo pode simplesmente chegar e, bem, já que eu estou me sentindo irritado, porque eu acho injusto essa situação, o que eu vou pensar? Eu vou pensar, por exemplo, vou fazer uma comparação com a realidade nacional. Eu vou começar a pensar: poxa, mas é uma realidade que só me atinge? É o que tem atingido outras pessoas? Será que outras pessoas também têm se sentido irritadas? O que eu posso fazer para gerir a minha irritabilidade? Será que se eu ligar para a Márcia e conversar com ela, a minha irritabilidade diminui? Que tal eu tentar isso? Vou ligar para a Márcia, vou conversar com a Márcia, contar bobagem. Será que se de repente eu pegar e fazer uma caminhada, isso vai me acalmar? Então o indivíduo precisa assumir compromissos frente à interpretação dessas mensagens. As emoções, elas vão existir, né? E a emoção, ela constitui o sujeito. Ela vai, enquanto constituição do sujeito, enquanto constituição do humano, ela nos possibilita, inclusive, a formação de vínculos. Sim. Então, por que não buscar no outro suporte? Eu posso buscar o suporte afetivo, né, com os meus familiares, com os meus amigos. Posso buscar o suporte profissional. Posso, buscando de repente um psicólogo, psiquiatra. Posso buscar um suporte espiritual, buscar meu diretor espiritual, seja padre, pastor, seja o líder religioso do candomblé, o espírita, não importa. O que importa são os compromissos que iremos assumir para lidar com isso. Né? Então, um grande problema que eu fico pensando é que na nossa cultura, nós aprendemos desde cedo que sentir emoções desagradáveis é algo ruim, como se fosse algo patológico. E na verdade não é. As pessoas precisam aprender a conviver com as emoções agradáveis e desagradáveis, porque a vida não vai ser feita só de alegria, a vida não vai ser feita só de surpresa, a vida não vai ser feita só de orgulho, a vida também é feita, né, de tristezas. Isso é bíblico, não é? O próprio Jesus Cristo falou: no mundo haveis de ter aflições, né?
vai existir e o nosso corpo está preparado para sentir tudo isso. Agora, a grande questão é como eu interpreto essa realidade. Que sentido eu vou atribuir a essa realidade? Aí o seu medo, a sua incerteza, ela vai assumir uma intensidade proporcional ao seu padrão de interpretação da realidade. Se você tem um padrão de interpretação de catastrofizar, seu medo vai ser sempre intenso. Sempre intenso, sempre. Se você tem um padrão de pensar tudo no viés do tudo ou nada, ou você acha que só existe tristeza, ou só existe alegria, e não esquece que existe um meio termo entre tristeza e alegria. Tem dia que a gente está neutro, e não tem problema a gente estar neutro. Né? Não estou me sentindo nem triste nem alegre, estou neutro. Sim. Qual o problema acerca disso? Não existe. E assim, você, enquanto profissional, né, da área do comportamento humano, já que você está falando, né, a gente está aqui conversando sobre esse momento de isolamento social, de distanciamento social, de diminuição das rotinas sociais. Assim, o que você sugeriria? Que dicas que você daria assim, para os nossos colegas que estão nesse momento nos assistindo, nos prestigiando, que estão vivendo esses momentos em casa de ansiedade, de tristeza, talvez também do luto, né? Da solidão? Assim, o que você sugeriria? Assim, algumas dicas para amenizar esses momentos assim, que às vezes se constituem até momentos dolorosos. O primeiro passo, Márcia, é como eu já venho afirmando durante essa live por algumas vezes, é interpretar essas emoções como mensageiras. Primeira questão, bem, é mensageira. Segundo ponto, qual valor, ação, compromisso eu vou assumir frente a essa interpretação. Porque nós, em nossa cultura, somos treinados, somos conduzidos, enquanto é um pré-requisito básico nosso, interpretar as emoções desagradáveis como algo ruim e não como algo importante e necessário. Porque não, né, no processo de evolução das espécies, por que a gente teria que sentir medo? Que é importante. Por que a gente teria que sentir ansiedade? Se a ansiedade, por exemplo, eu não consigo estar meu start de manhã. Se não tiver um pingo de preocupação para poder levantar, eu continuo na cama. Eu vou continuar na cama, não tem também. Tem que ter um pouquinho da ansiedade para você chegar e dar um start, levantar, né? Se de repente não tivesse a tristeza, ninguém teria luto. Morrer seria algo do irrelevante. Morreu, acabou. Não choraríamos os mortos, por exemplo. Não teríamos emoções relacionadas à morte. A nossa relação seria a relação como os insetos. Como se tivesse morrido uma mosca, se não tivesse, por exemplo, a possibilidade de sentir tristeza, de ter luto. Que seria algo na ordem do irrelevante. E aí, para quem está em casa, para quem está nesse momento de angústia, é importante, primeiro, né, vamos pensar aqui, tem algumas coisas que estão alteradas neste momento. Primeira coisa, alimentação. Eu mesmo em casa, minha alimentação tem sido totalmente irregular. A gente pode irregular, né? Mesmo na condição de profissional de psicologia, sabendo que a alimentação é uma coisa importante, está irregular. Porque também precisa de disciplina. Tem que se disciplinar. E buscar alguns substitutos para essa alimentação. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar como é que está a minha alimentação. Então a primeira coisa que eu fiz nesse processo agora de pandemia, eu parei, gente, eu peguei, olhei na balança e vi, nossa, teve aumento de peso. Eu acho que quase todo mundo. Aí eu falei assim, não, mas eu cheguei e falei assim, não, isso não está legal. Não está legal isso. Que compromisso eu estou assumindo com o meu corpo? Aí cheguei para não, peguei, entrei no grupo de psicólogos, vi lá, olha, esse médico está atendendo. Vou a esse médico, fui até esse médico, fiz a consulta, fiz lá para pegar todas as minhas taxas metabólicas para poder ver como é que está, para poder já modificar minha alimentação. Já assumi meu primeiro compromisso. A gente precisa assumir os compromissos frente a essa realidade. Que tem vários profissionais que estão aí atendendo, né? Por exemplo, eu não parei minha rotina.
por exemplo, paciente que tem ideação suicida, que tem autolesão, continua atendendo presencial porque é importante atender presencial. Outros pacientes que não são da ordem da emergência, eu faço atendimento online. Então, não parei minha rotina. Assim como outros profissionais também não pararam, e a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que buscar melhoras. Então, eu cheguei bem, minha alimentação está equivocada, minha alimentação está errada, eu preciso melhorar essa alimentação. Busquei um profissional para fazer essa medição das taxas metabólicas, para poder ajustar uma dieta adequada para esse momento. Até porque, como estamos mais em casa do que nessa rotina de rua, acontece que o gasto de calorias é menor. Se o gasto de calorias é menor, aquela comida que você come, você não vai gastar energia suficiente para poder queimar aquela caloria. Então você precisa ajustar a sua dieta. Até aqueles que não modificaram, que continuaram comendo como antes, mas que diminuiu sua rotina de atividade física, ganha peso, porque não está gastando energia. Então a primeira coisa é o que a gente chama de funções psicofisiológicas, as funções psicofisiológicas. A primeira função psicofisiológica é a alimentação, que sofre interferência direta do humor, inclusive é uma relação tão bidirecional, Márcia, que quando eu me alimento mal, o meu humor fica mal. Se eu me alimento bem, o meu humor melhora. Isso tem vários estudos, vários e vários estudos, tanto de origem brasileira quanto de origem norte-americana, origem francesa, vários artigos que vão comprovar que a alimentação é importante. Segundo ponto, bem, cuidei da minha alimentação, aí eu vou pensar em outra função psicofisiológica, sono. Como é que está o meu sono? Qual horário que eu estou indo dormir? Qual horário que eu estou acordando? É suficiente esse tempo de sono? O que tem acontecido? Então eu tenho que pensar também na questão do sono. E aí nesse sono, eu preciso verificar se o tempo que eu estou dormindo ele é necessário, se quando eu acordo cansado ou não, se de repente nessa quarentena as pessoas estão assistindo mais serviços de streaming, novelas, programas, enfim. Acaba que assiste muitas coisas e quando vai dormir é 2, 3 horas. O indivíduo precisa fazer o seguinte, bem, eu dormia antes desse horário, então não. Que tal manter uma rotina mais próxima do meu horário? Até porque a pandemia ela vai passar. E quando a gente pensa na questão do vírus, da virulência, quanto mais passa o tempo, quanto mais o grau de infecção, essa virulência ela diminui também. Não vai continuar da mesma forma. Ele surge de maneira mais agressiva, mais virulenta. Na medida que vai contaminando as populações, vai gerando novas cepas e vai diminuindo a sua virulência, porque no final todo mundo quer sobreviver, até mesmo o vírus. Então precisa aí também pensar na questão do sono. Além do sono, é importante também praticar alguns exercícios, seja em casa. Hoje em dia o bom da internet na TV, que você consegue fazer seu crossfit, você consegue fazer seu yoga, fazer sua meditação. Dentro da psicologia, nós utilizamos uma estratégia de atenção plena chamada Mindfulness, que é muito boa para poder, inclusive, diminuir a ansiedade do paciente. Tem resultados maravilhosos. São resultados muitos, na verdade, até superiores à própria meditação, quando a gente pensa nas publicações. Então, tem sido algo muito benéfico para o paciente ansioso, em especial neste momento. Aí você tem a meditação, você tem técnicas de relaxamento diversas que você pode utilizar, desde relaxamento muscular progressivo, que é uma estratégia específica, tem relaxamento passivo, ativo, tem relaxamento autógeno, onde você mesmo consegue induzir palavras de ordem para poder se sentir mais tranquilo, respiração diafragmática. São várias estratégias que podemos utilizar na nossa rotina. Organizar um planner, uma agenda semanal com as tarefas, importantíssimo, senão a gente fica ocioso em casa. E essa ociosidade, ela vai gerar com que você tenha um fluxo de pensamentos autodepreciativo. Porque se você fica na cama, você vai ter uma sensação de inutilidade. E se eu me sinto inútil, eu adorei isso. Esse sentimento de inutilidade, de incapacidade, é uma receita, assim, na verdade, é um ingrediente
que a depressão patológica adora. Então é importante a gente também pensar nesse aspecto. Para aqueles que estão trabalhando, né, observe sua rotina de trabalho, o quanto você dispensa do seu tempo para o trabalho. De repente, né, principalmente os professores, eu fico muito preocupado com a categoria de professores, que às vezes o professor tem lá, né, ele tem, eu tenho que trabalhar 40 horas semanais. O professor nunca vai trabalhar 40 horas semanais. Né? Se em sala de aula ele pega, né, ele vai ter os dias de sala de aula, tem os dias da programação, né, das aulas. Só que agora em home office ele vai ter que, como ele vai ter que adquirir novas habilidades, ele vai passar mais tempo. Então se ele reservou, por exemplo, um turno do dia, vamos supor que o professor reservou um turno do dia para se organizar para as aulas. Quando ele começa com um turno, ele vai ver que, olha, foi insuficiente, eu poderia fazer melhor. E aí acaba gerando, ao invés de trabalhar por 4 horas diárias, ele começa a trabalhar por 8 horas diárias. Aí daqui a pouco, ele viu que aquilo não era suficiente, que ele queria fazer melhor ainda. Porque o professor adora essa coisa do perfeccionismo, né? Quer fazer sempre, dar sempre o melhor. E nessa coisa de dar sempre o melhor, ele sobrecarrega o seu dia inteiro com o trabalho e negligencia a alimentação, negligencia o seu sono, negligencia a relação com o esposo. Aí ficam dois estranhos em casa, como se estivessem levando vidas paralelas, que entra a questão do cuidado do outro. Quando você cuida de si, você também consegue cuidar do próximo. Mas se você não está cuidando de si, como é que você consegue cuidar do próximo? Se você está adoecido, em que momento você tem condições de cuidar do outro? Você vai ser cuidado por esse outro. Então tem que observar também se o seu relacionamento amoroso ele tem sido paralelo ou tem sido a vida em comum. Quais são os rituais em comum que eu tenho tido no meu ambiente doméstico, no meu relacionamento amoroso? É uma outra questão também que deve ser questionado e identificado, né? A pessoa que convive com alguém, seja casada ou não, ou casado ou não, precisa pensar que, quais são os rituais que eu tenho feito? Eu tenho almoçado junto com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos. Eu tenho um momento de diálogo, eu tenho um momento de partilha das angústias. Porque antes a gente chega, como é que foi a escola? Só que agora a gente tem que sentar e falar, como é que tem sido essas aulas, meu filho? Como é que tem sido a adaptação? Está conseguindo aprender. Está conseguindo aprender? Então tem que sentar e perguntar. E às vezes a gente negligencia até o diálogo, que é uma coisa básica. Negligencia a escuta desse outro. Inclusive, assim, quando a gente fala também, já entrando nessa questão do cuidado com o outro, tem a questão também dos idosos, o pessoal da melhor idade, porque muitas famílias convivem com as pessoas da melhor idade dentro de casa. E aí vem essa questão desse cuidado também. Sim, e a questão do idoso, é uma dupla preocupação agora, porque além desse cuidado no ambiente doméstico, você também precisa se preocupar com o cuidado que você tem que ter consigo, em especial se você está saindo de casa. Para não levar a algo que aumenta a possibilidade de morte do idoso. Uma coisa é um jovem com Covid-19, outra coisa é um idoso com Covid-19. Então tem uma taxa de letalidade que é muito superior. Quando você pensa aí, chega até 15% a letalidade do idoso, que está com Covid-19. Então acaba colocando em risco a saúde desse idoso. Então, e também uma outra questão que é o exercício da paciência. Você precisa exercitar a paciência, precisa exercitar a escuta, aproveitar, tirar um momento para poder realmente relembrar memórias, de realmente ouvir, por mais que, porque repetiu aquela história por 10 vezes. O idoso vai repetir a história por 10 vezes. Só que a gente precisa exercitar a paciência, porque em um momento nós estaremos naquele lugar se nos for permitido. Então, se o meu tratamento com o idoso é um tratamento de exclusão, significa então que eu também me sentiria confortável sendo excluído quando chegasse naquela idade? A gente precisa ser empático. Precisa exercitar a empatia desde agora, desde sempre. Inclusive, se colocar nesse lugar do outro, de perceber, poxa, o tratamento que hoje eu ofereço ao próximo é o tratamento que eu gostaria que me oferecesse nas diversas etapas de minha vida.
Então, isso é importante com relação aos idosos. Uma outra coisa também importante, além dos idosos, que eu fico muito preocupado, é que, principalmente quando eu vejo alguns pacientes meus, frente a esse processo de pandemia, começou alguns comportamentos de risco, como, por exemplo, o aumento da ingesta de álcool. A gente tem visto um aumento muito grande, as pessoas estão fazendo consumo. Pode chegar nos supermercados, né, e dar uma olhada no quanto que o consumo de bebida alcoólica aumentou, mesmo com os bares estando fechados. As distribuidoras têm vendido muito, têm vendido bastante. E as pessoas têm feito esse consumo de maneira muito exagerada. Então, isso é um reflexo do estresse. Aumentou-se o estresse, o indivíduo procura subsídios de descarregar isso, subsídios para poder lidar com esse momento de pandemia. E aí o que ele faz? Vamos aumentar a ingestão do álcool, porque o álcool realmente ele relaxa. Ele vai relaxar, só que ele traz outros prejuízos nesse processo de relaxamento, né? Prejuízos tanto psicossociais, quanto prejuízos para o próprio corpo do indivíduo, né? Tem um processo de envelhecimento que é mais rápido, então tem que evitar, reduzir os danos realmente. Aumento de fumo, né? Também acontece nesse momento de pandemia, por conta dessa gestão do estresse. A gente começa a buscar substitutos. Assim como tem muitas pessoas fazendo ingestão de calorias, tem muitas pessoas que aumentaram a ingestão de álcool e de tabaco, frente a esse processo, né, que estamos experimentando neste momento. Então, para aliviar a ansiedade, o estresse. Sem falar no aumento de psicofármacos. Os indivíduos que estão usando aí, aumentou o consumo de Rivotril para poder lidar, para ter se sentido muito ansioso, aumenta o consumo de alprazolam, aumenta o consumo até de medicamentos de fácil acesso, como a dipirona, ou sujeitos que começam a fazer uso de medicamentos achando que é de forma preventiva. Indivíduos que estão aí, por exemplo, consumindo um excesso de vitamina C, você chega na prateleira da farmácia, se torna difícil achar vitamina C. Aqui em alta dose vai ter prejuízo para a saúde do indivíduo. Então, isso tudo são comportamentos que a gente precisa reduzir os danos. Pensar, olha, de maneira simples, ao invés de você comprar a vitamina C, aquela que lhe sobe, compra aquela infantil, que tem a concentração menor, porque vai fazer o efeito. A gente não precisa daquela quantidade toda de vitamina C no corpo. Não precisa. Nosso corpo nem consegue assimilar tudo, mas a gente faz a gestão. A gente acha que está se prevenindo. Então, tem que realmente pensar em estratégias de redução de dano. Estratégia de repente, se eu estou fazendo consumo de álcool todos os dias, eu vou consumir álcool então só no fim de semana, para poder realmente lidar com o estresse de outras formas e não com substitutos, porque isso vai gerar um comportamento danoso no futuro e um prejuízo para a saúde desse indivíduo. Sobre essa questão do cuidado com o outro, eu adquiri assim, um hábito de resgatar, o contato com amigos e familiares distantes. E isso tem sido assim, muito prazeroso, telefonar para amigos que tem muito tempo que eu não telefonava, para familiares, às vezes até amigos que residem aqui na cidade mesmo, mas que fazia muito tempo que eu não tinha esse contato. E isso, assim, eu tenho observado que tem gerado uma grande satisfação para mim e também uma satisfação e uma alegria para quem está recebendo essa ligação. Então, eu acho que isso também é uma forma de cuidar do outro, não é? É uma ótima estratégia, até porque a gente precisa garantir as trocas afetivas. Sim. Nós não temos a proximidade física, Sim. Mas estamos em um momento histórico em que utilizamos cada vez mais novas tecnologias da informação. Então, nessa utilização dessas novas tecnologias da informação, nós podemos, de repente, fazer a videochamada com várias pessoas ao mesmo tempo, tem diversos aplicativos que a gente consegue fazer essa videochamada com diversas pessoas. O telefonema que você faz, é o áudio que você manda. São estratégias de realizar realmente a troca afetiva. Às vezes até o vizinho tá lá com suspeita de Covid. Pega, você fez o seu feijão, faz um pouquinho a mais, coloca na vasilha, coloca na porta do vizinho, dá um telefonema, manda um WhatsApp.
São coisas simples que a gente pode fazer. Mas às vezes a gente fica limitado ao momento anterior da pandemia. Sim. E acha que a pandemia é para paralisar. Não, a pandemia é para a gente se adaptar, se adequar. Se todas as vezes que enfrentarmos adversidades paralisarmos, a humanidade não vai evoluir. Nós não iremos crescer enquanto sujeitos. Né? Não iremos nos desenvolver enquanto sujeitos. Porque nós precisamos nos adequar a esse novo real, a essa nova realidade. Inclusive desenvolvendo sentimentos de empatia, sentimentos de perdão. Importantíssimo pegar esse momento, liga para a pessoa que você nunca mais falou, diga que reconhece seu erro. Isso, gratidão, gente, e perdão são duas coisas que melhoram a saúde mental. Agradeça a alguém por alguma coisa, chega hoje, pega o telefone, liga, sei lá, minha mãe, obrigado por ter cuidado de mim esse período todo, te amo. Simples, garanto que a sua mãe vai ficar felicíssima. Ou se não, liga para aquela amiga que você não fala mais, minha amiga, me desculpe por esse período que nunca mais falei contigo. É simples, gente. Hoje o WhatsApp, os dados móveis que você vai gastar para poder mandar uma mensagem dessa é ínfimo com relação à proporção da saúde mental que isso vai causar em você e em outra pessoa. Não é só com relação a você, isso também causa na outra pessoa. Verdade. E aí sim o orgulho por ter feito isso se torna verdadeiro. Porque você vai se sentir orgulhoso. Poxa, eu fiz uma coisa boa hoje. Faça dentro do seu plano e da sua agenda semanal, coloque ações onde você possa oferecer algo para a sociedade, uma contribuição social durante a semana. Você pode pensar que a contribuição social não precisa você chegar, porque eu tenho que tirar uns X reais para poder doar para tal entidade. Não, às vezes a sua contribuição social pode ser simples. Você tem um município de Itabuna com 220 mil habitantes, se não me engano. Você tem, por exemplo, um centro de acolhimento de pessoas em situação de rua. Dá uma olhada no seu guarda-roupa, vê se tem alguma roupa ali que você não usa mais, coloca na sacola, leva ou liga para alguém daquele centro de pessoas em situação de rua e fez sua contribuição social. Isso são coisas que são exigidas neste momento, nesse momento de pandemia. Ele vem nos alertar para a necessidade de que, enquanto constituição do sujeito, nós precisamos do outro, porque nós seremos impactados pela ausência desse outro, nós seremos impactados por essas relações virtuais. Isso vai ter um impacto. Nós cada vez mais utilizamos telas, tela do tablet, do celular, do computador, da televisão. Utilizamos telas. Isso vai produzir um resultado que a gente não sabe ainda. Não sabemos que tipo de impacto o uso de telas vai ter na saúde dos indivíduos. Nem na saúde relacional, nem na saúde emocional, nem na saúde física. A gente não tem ainda certeza dessas coisas. Então é importante que a gente procure estratégias de lidar com essas novas tecnologias da maneira mais saudável possível. Não há como se restringir. Então, quando pensamos no cuidado com o próximo, envolve também o cuidado consigo, envolve a mudança de postura, e exercício de emoções, exercício de perfis atitudinais até então adormecidos, como por exemplo empatia, perdão, compaixão, aceitação, compromisso. São palavras que devem fazer parte do nosso dia a dia. São palavras que devemos inserir para poder lidar com o próximo e lidar consigo. E essas atitudes, elas repercutem na nossa saúde emocional, porque elas geram um bem-estar tão grande que repercutem, consequentemente, na nossa saúde emocional. Se a gente tem falado aqui sobre esse momento, dessa pandemia, esse momento de certezas, de dúvidas, de estresse, de medos, de preocupações, do agora. Mas e o depois? O pós-pandemia, que a gente não sabe quando será esse depois. É incerto. Às vezes a gente fica pensando assim, o depois é somente quando sair a vacina. E quando vai sair? Vai ser em setembro, em dezembro, em julho de 2021?
Então a gente não sabe, mas nós que somos profissionais da educação, a gente tem uma preocupação muito grande, não é? Desse depois, do pós-pandemia, do retorno às atividades, do retorno à escola. Né? E nós, enquanto Secretaria Municipal da Educação, e a nossa secretária ela foi muito feliz, porque a professora Nilmeci Gonçalves, a nossa secretária da Educação, ela foi muito feliz em escolher esse tema para trabalhar sobre as emoções, já com essa preocupação, né, desse cuidado da saúde emocional de todos nós, né, profissionais da educação do nosso município. E desde já a gente já tem essa preocupação, né? E o depois? E quando a gente retornar às nossas atividades, quando a rotina que nós tínhamos antes e quando os professores retornarem ao dia a dia, ao cotidiano na escola. Porque os nossos alunos, as crianças, os adolescentes, eles vão chegar diferentes. E a gente não sabe como eles vão chegar, quais os traumas que eles vão trazer, né? Se houve perdas de entes queridos, se houve desemprego, a gente não sabe o que aconteceu com os familiares dos nossos alunos. Perdas de entes queridos, a fome, o desemprego, a violência doméstica, não é verdade? A desnutrição. Então, assim, em situações, e não só com os nossos alunos, mas também com os nossos professores, porque eles também, alguns estão passando por perdas, alguns também estão vivendo situações de fragilidades emocionais, né, de dificuldades financeiras, às vezes também de desemprego de familiares. E aí, como vai ser esse retorno com essa fragilidade emocional, né, com os nossos profissionais e com os nossos alunos? E aí eu já recebi aqui uma pergunta, já como identificar reações negativas dos nossos alunos? Como identificar esse medo, essa ansiedade, essa tristeza, essa angústia no nosso aluno? Já é uma pergunta de um dos nossos participantes. Pensando nessas duas colocações, a primeira coisa, né, quando a gente pensa para frente, sim, a França inclusive trouxe um resultado, isso no mês de maio, sim, ela trouxe um resultado, olha, sem uma vacina, deveremos aprender a conviver com o vírus até 2022, que é quando ele vai ter tido um processo aí de modificação, né, porque tem de mutação, né, diminuindo realmente o impacto da virulência. Né? Então ela coloca que a gente precisa aprender a conviver. É uma das questões. Nesse processo de aprender a conviver, o medo, inclusive, do profissional gera com que coisas que outrora eram comuns, como por exemplo a tosse, espirro, eram coisas comuns. Hoje são estímulos discriminatórios. Se alguém tosse do seu lado ou espirra do seu lado, o medo vem. Ou se não, vem uma resposta imediata do tipo Covid-19. E isso pode gerar reação de pânico frente a um processo de sala de aula. Nesse momento, né, independente de vacina, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Os próprios municípios terão que se adequar a essa nova realidade, desde diminuir a quantidade de alunos em sala de aula, né, ambientes mais ventilados serão necessários, talvez, né, não sei, nesse primeiro momento, o uso de equipamentos de proteção individual, tanto para o profissional quanto para os alunos, né, de repente possa ser que a gente chegue em um momento em que os alunos estejam fazendo uso de máscaras durante a sala de aula, sem o professor, e as salas com uma quantidade limitada de alunos. É uma possibilidade? Com certeza. Né? Obviamente isso tudo depende muito da política governamental de saúde, para a gente poder ter um posicionamento acerca disso. Mas com relação às emoções dos sujeitos, né, principalmente as emoções dos alunos que chegam, o bom das emoções, Márcia, é que diferente dos sentimentos, as emoções elas trazem uma resposta no corpo. Então quando a gente sente medo, o medo é no corpo. Quando a gente sente raiva, a raiva é no corpo. A alegria também é no corpo. Só que a gente interpreta isso, essas reações no corpo. Por exemplo, você está sentindo medo, seu coração dispara,
você começa a tremer, você tem sudorese, né? Você transpira nas mãos, transpira dos pés, começa a molhar a testa. Então, você vê que tem uma resposta que é visível. Você tem uma resposta que é visível. Se o indivíduo está triste, ele fica mais lentificado, ele fica menos falante, ele fica mais isolado. Então, você consegue visualizar essa resposta emocional. Sim. Só que tem uma questão, você tem que chegar para esse aluno e estar disposto a ouvir esse aluno. Porque às vezes ele pode estar sentindo medo, mas ele não quer falar sobre ele. Ele não quer assumir que ele sente medo. Às vezes a criança, ela sequer sabe nomear o medo. Ela sabe que está sentindo alguma coisa, mas não sabe nomear. Então você vai ter que ter uma disponibilidade de escutar esse indivíduo. Né? Não é só ouvir, mas escutar esse indivíduo. Mais desse processo que vai ser exigido a postura diferenciada do profissional de ensino, uma outra questão também importante. Se esse profissional de ensino ele começa a se sentir sobrecarregado, ele começa a se sentir exausto, é importante que ele avalie ou reavalie a possibilidade de buscar também ajuda profissional. Eu sempre falo que nós, psicólogos, buscamos a ajuda dos nossos colegas para poder lidar com as demandas. A gente precisa lidar com as nossas demandas internas e também com o fluxo de demandas que advém dos pacientes que nós atendemos. Então, se nós somos da saúde mental, buscamos esse suporte, porque as demais pessoas não podem também buscar esse suporte. Então, a gente precisa reconsiderar a possibilidade, de repente, de fazer um acompanhamento individual, um acompanhamento grupal, para poder gerir, inclusive, as nossas próprias emoções. Porque o professor vai ter que gerir as próprias emoções, vai ser exigido desse professor uma gestão das emoções dos alunos que ali chegam, vai ser exigido. Se ele quiser ter um sucesso em sala de aula, vai ser uma exigência, porque os alunos, pensem aí, esse período de distanciamento, né? De repente voltou para a sala de aula. Os meninos vão querer gastar energia. Você vai ter que aprender a lidar com isso. O menino vai chegar agitado, ele vai pegar e vai depositar na sala de aula o período de reclusão, né? O período de distanciamento dos colegas, dos amigos. E aí o professor vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que estar preparado emocionalmente para lidar com isso. E se não estiver preparado, né, os nossos gestores, eles precisam ser sensíveis às demandas desses professores. Sensíveis a ponto de repente, olha gente, bora criar aqui, sei lá, um grupo de psicoeducação sobre gestão das emoções, bora criar um grupo de orientação de professores para poder lidar com essas respostas da pandemia. A gente precisa empoderar esses professores e capacitá-los para poder lidar com isso. Esse termo, empoderar os professores. Porque a gente precisa lidar, os professores vão vir fragilizados tanto quanto alunos. Porque eles vão vir de uma situação em que eles tiveram que gerir outras demandas que não estavam acostumados a ter. Então é importante que as emoções, enquanto visível, não serão difíceis de serem identificadas. Agora vai ter que haver um processo de disponibilidade desse professor para poder escutar os sentimentos desse aluno, que às vezes não vai estar disponível para poder falar. Às vezes ele vai querer pegar esses sentimentos, essas emoções, e expressar no comportamento, seja xingando, seja chutando, batendo, enfim. Desenhando. Ou sem querer fazer a tarefa, enfim, ele vai se mostrar. E aí o professor ele precisa também ter um suporte. Não dá para não oferecer um suporte, de repente incluir isso na política do município. Eu fico pensando que tal incluir na política do município, sei lá, um grupo de orientação de professores para lidar com esses alunos que vão vir de um período de distanciamento social. Ou um grupo de psicoeducação para poder os professores entenderem as próprias emoções e não projetarem no aluno as suas represálias, os seus descontentamentos. Então, acho que isso também é um pouco importante. Sim, verdade. Nós temos aqui uma outra pergunta. Eu quero já informar os colegas, professores, aos visitantes, que nós já estamos abertos às perguntas. Quem quiser já lançar alguma pergunta, já pode utilizar o chat e o professor Wallace ele já vai respondendo. Já a gente pode ir organizando as perguntas em blocos e ele já vai respondendo. Eu tenho uma outra pergunta aqui do nosso colega, o professor Damasceno, que ele pergunta assim:
se quando o medo é intenso, se isso tende a afetar o sistema imunológico, esse excesso de medo. E é ótima essa pergunta, né? Acho que é bem fantástica, porque o que é que acontece? Na medida que você sente medo, né, o seu corpo ele vai gastar energia, né? Ele vai gastar energia. Dentre uma das questões que nós utilizamos, né, é o próprio cortisol. Você gasta cortisol, né, quem é hipertenso geralmente faz exame lá, né, a cardiologista pede, bora ver a taxa de cortisol. O cortisol é uma substância importante para esse start do nosso, né, do dia a dia. Só o que acontece? O indivíduo que está submetido a uma constância de medo, ele também está submetido a uma constância do aumento de cortisol desse sangue. Porque ele vai estar mais estressado durante esse período. Ele está lá aumentando o cortisol, chega um momento que o corpo ele não consegue mais dar conta desse cortisol, né? Porque ele teve um aumento, ele teve uma hipercortisolemia, que seria um aumento de cortisol, e depois ele tem uma hipocortisolemia, que é a diminuição do cortisol. Sim. E a resposta disso é que o sistema imune dele fica fragilizado. E aí ele fica suscetível a doenças oportunistas. Né? A primeira coisa, o coronavírus é vírus. O vírus adora esse momento de vulnerabilidade. Né? O indivíduo fica gripado, aí aparece bronquite, asma. Porque essa gestão do estresse frente ao medo vai exigir esse gasto de cortisol, vai exigir esse aumento de adrenalina. A Marília Lippmann, uma psicóloga brasileira assim, bem reconhecida, ela fala que você tem um momento em que você reconhece esse medo, né? E aí você se prepara, então vai ter um aumento de adrenalina, de cortisol, vai subir, né? Chegar no pico. Quando chega no pico, o indivíduo se percebe incapaz de lidar com aquilo, ele começa a descer essas taxas. É quando aparecem as doenças oportunistas, visto o sistema de defesa do sujeito está comprometido. Principalmente se ele é exposto. Imagina que o sujeito fica em um ciclo constante desse processo de medo. Né? A todo instante ele gerindo medo, gerindo. O produto disso, o resultado vai ser uma imunossupressão. Ele vai ter o seu sistema imune diminuído. As doenças oportunistas vão aparecer e ele vai adoecer. Então, realmente vai interferir no sistema imune do sujeito. Nós temos uma outra pergunta, e o contato, como nós estávamos falando, desse resgate, do contato com amigos, mesmo que seja por telefone, pelo WhatsApp ou outras redes sociais, né, como nós estávamos aqui comentando. E um colega pergunta assim, se esse contato, mesmo sendo à distância, né, falar o que está sentindo, se isso ajuda a aliviar o sofrimento. Né? Provavelmente alguém que esteja passando por alguma dor emocional ou alguma angústia, se o fato de fazer esse contato, de conversar, se ajuda a amenizar esse sofrimento. Essa é a pergunta de um colega. Então, o falar sempre é terapêutico. Né? Então, falar sempre vai ajudar a diminuir o sofrimento. A grande questão, que a gente também, dentro da psicologia, a gente brinca, é que dependendo do tipo de sofrimento que você tem, que você queira narrar para o seu amigo, a cena ela pode ser roubada pelo amigo. Funciona da seguinte forma, né? Estou angustiado, de repente estou com algum familiar que está adoecido, está internado, eu ligo para um amigo e começo a falar, narrar essa situação. Esse amigo também está num processo similar. Então, nesse momento que eu começo o meu desabafo, né, que eu começo o meu processo de comunicação, de me abrir para esse outro, o outro também vai sentir a necessidade de fazer a mesma coisa. E aí vai começar o momento em que eu falo da minha demanda e o outro também fala da demanda dele. Pode chegar em um momento que o outro fale muito mais do que eu queria falar. E eu me sentir angustiado por isso. A fala ela sempre vai ser terapêutica. Agora, dependendo do tipo de sofrimento que esse sujeito esteja passando, é interessante realmente a busca de um profissional, porque ele vai te escutar sem nenhum tipo de juízo de valor e sem roubar a sua cena.
que essa é a grande questão do profissional, né? Ele não vai roubar a cena do paciente, né? Daquele que lhe procura. Ele vai tentar gerir e olhar de fora como alguém que é isento, neutro daquele cotidiano. Porque é igual quando imagine aí que a colega, a professora, foi falar que está com problema no relacionamento amoroso com a outra. E a outra chega e diz assim também, tô a mesma coisa, amiga. Tô a mesma coisa, não sei o que eu vou fazer. De repente fica uma diz que não sabe o que vai fazer, a outra também não. Acabou o discurso. Ficaram as duas angustiadas. Então, dependendo do tipo de sofrimento, né, essa comunicação, ela sempre vai ter uma função terapêutica. Seja que no final você olha, eu não estou sozinha. Você vai chegar, não estou sozinha. Mas às vezes a angústia daquela tensão, ela não vai ser esgotada ou ela não vai ser diminuída naquele diálogo. Então, por isso que a ideia da busca de um profissional é interessante para esse momento, né? De ligar e gerir essas emoções. Nós temos aqui uma outra pergunta da colega Silvia da Mata, que ela pergunta assim: como iremos trabalhar com alunos da educação infantil sem poder tocá-los? Isso, nós daqui da Secretaria da Educação, a gente, nas nossas frequentes reuniões, a gente já vem, inclusive, conversando sobre isso, porque é uma preocupação não só da nossa rede, eu acho que é uma preocupação de educadores do mundo inteiro, porque a educação infantil é um público de alunos que requer esse toque, que requer esse contato. E se for um público de creches, é colo, eles querem aconchego, eles querem carinho dos professores, dos monitores. Márcia, teve um estudo, né, do René Spitz, pós-guerra. Tiveram muitas crianças que ficaram órfãs e foram para orfanatos. E percebeu-se que nesses orfanatos muitos bebês morriam. E o René Spitz, ele chegou e falou: por que essas crianças estão morrendo? Começou a fazer uma observação daquilo e ele percebeu que os orfanatos em que as cuidadoras mantinham contato físico com aqueles bebês, as crianças, inclusive, faziam ingestão mais adequada da alimentação e a taxa de mortalidade era muito inferior aos orfanatos em que as cuidadoras não mantinham contato físico. É uma necessidade do humano esse contato físico. Foi feito isso uma observação, né, do René Spitz, pós-guerra. Tem estudos da psicologia em que se oferece pega bebês de macacos e se coloca uma mãe de metal com a mamadeira e uma mãe, né, toda coberta de pelúcia sem mamadeira. O que os macaquinhos fazem? Ele vai lá, se amamenta na mão de metal o mais breve possível. Ele tenta manter o mais breve possível o tempo dele com aquela mãe de metal e corre para a mãe de pelúcia, né, para se sentir aquecido, para se sentir aconchegado. Então, realmente é um desafio, é um dilema. Não temos uma resposta, né, com relação a isso, porque faz parte do desenvolvimento humano da criança essas relações afetivas e de proximidade física. Não apenas de proximidade física com seus familiares, mas também de proximidade física com aqueles que fazem parte dessas primeiras redes de apoio, né, como, por exemplo, os professores. Eles compõem uma das principais redes, né? A criança, ela tem a rede, o núcleo familiar, que se estende para o núcleo de parentes e que depois se estende para o núcleo escolar. Geralmente a terceira rede de apoio que a criança tem na sua vida é esse núcleo de apoio na escola. E na escola acaba que é exigida essa continuidade, essa proximidade física, porque isso faz parte do desenvolvimento psicoafetivo da criança. Isso interfere no processo de desenvolvimento dessa criança. E nos tempos em que estamos vivendo, muitas vezes a criança encontra o afeto dentro da escola, ao invés de encontrar no ambiente doméstico. Que é um outro desafio, principalmente quando damos aulas para culturas onde a violência contra a criança ainda é uma constante. Então, é uma questão assim, que ainda é um desafio sobre o que fazer frente a isso. Você vai ter momentos de brincadeiras, mas a criança, ela sempre, em algum momento, ela tenta a proximidade física com o adulto. Ela sempre vai tentar. Por mais que você tente se manter distanciada, por mais que você evite o contato,
talvez, né, seja investir em equipamentos de proteção individual para o professor. Sim. Né? De repente o avental, a máscara, a luva, né, vai ser o mais provável. Né? Se não tiver uma vacina, se não tiver essa curva epidemiológica do vírus e de repente se decide retornar às aulas, se investir em equipamento de proteção individual seria a estratégia inicial. Não é a mais segura, né? Mas seria a estratégia inicial. E aí, então, já que a gente está falando dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, a professora Ana Carla de Salvador, olha, temos visitantes também aqui nesse momento, no nosso bate-papo de Salvador, pergunta se na educação infantil as crianças terão também que usar máscaras, já que estamos falando das EPIs. O MEC agora até saiu uma portaria recente, né, prorrogando esse processo de distanciamento, principalmente com relação às escolas, mas nesse possível retorno, se de repente se mantiver essa situação, provável que as crianças também tenham que usar máscaras. Vai ter que ser incluído na rotina do ambiente doméstico, porque tem que ser no ambiente doméstico, porque o professor não vai poder assumir essa responsabilidade de educar a criança com relação ao uso da máscara. Sim. Seus pais vão ter que assumir essa responsabilidade acerca dessa educação, da utilização da máscara, para que a criança chegue na sala de aula já sabendo fazer o uso dessa máscara. Porque senão a gente sobrecarrega o professor também, né? A gente precisa pensar nesse aspecto de não sobrecarregar o professor. Obviamente o professor ele vai estar ali, olha, lembra do que sua mãe e seu pai disseram, tem que usar a máscara, né, para esse momento. Por mais que a taxa de letalidade seja menor com relação às crianças, por mais que elas tenham um processo de adaptação melhor, com relação ao seu próprio corpo, mas a gente precisa também pensar que se eu utilizo a máscara sozinho e o outro não, o risco de contágio ainda é grande. Se os dois utilizam, isso diminui o risco de contágio. Porque tem aerossóis que saem de nossa fala. Então, tanto nosso do adulto como da criança. Então é importante que, enquanto proteção para esse momento, em um possível retorno, né, pensando aí em um possível retorno, que todos façam uso da máscara. Da máscara, ok. E aqui nós temos, não uma pergunta, mas uma sugestão de Acácia Natécia, onde ela sugere que haja um treinamento para o pessoal de serviços gerais para a questão da higienização das escolas. Então, assim, eu até já tenho, viu, Acácia, essa resposta para, assim, mais ou menos lhe antecipar que a nossa secretaria ela já está mantendo contato com as universidades locais e esse treinamento vai sim acontecer para o pessoal de apoio, a equipe de apoio das escolas. Com certeza esse treinamento em breve vai estar acontecendo também. Nós temos aqui um comentário da nossa colega, a professora Rícia Rodrigues, do Grupo Escolar Maria Pinheiro. Ela comenta assim: Itabuna valorizando as boas práticas desenvolvidas em tempo de distanciamento e isolamento social. Parabéns pela temática. Obrigada, Rícia. Um beijo grande para você. Como eu disse alguns minutos atrás, esse tema foi pensado assim, especialmente para todos nós, profissionais da educação. Eu não digo vocês, eu digo nós, porque eu também faço parte do contexto e pensando principalmente nessa questão da nossa saúde emocional, né? Como eu falei no início, todos nós estamos vivendo esse momento assim, de muitas mudanças repentinas, né? De muitas informações diferenciadas. Agora pode uma coisa, daqui a pouco não pode, é desse jeito, não é, usa um medicamento, não usa. Então são muitas mudanças de informações, né? E a gente fica realmente, às vezes, com o emocional abalado. Então, assim, a nossa secretária foi muito feliz em se preocupar com esse cuidado da saúde emocional de todos nós, enquanto equipe da rede municipal, não é equipe da secretaria, é equipe da rede municipal. O professor Wallace pode ficar à vontade para dar, se quiser, dar um fechamento no tema. Nós estamos já encerrando a nossa live de hoje. Antes de mais nada, né, agradeço novamente o convite que me foi feito, né, para participar dessa live.
É importante pensarmos nas emoções dos sujeitos frente a esse período de pandemia. Pensar que soluções imediatas não vão acontecer, né? A gente precisa realmente se adaptando, se adequando a esse novo processo, a esse novo normal. E nesse processo de adaptação, pensar que, olha, isso eu vou falar enquanto aspecto epidemiológico. Se hoje a curva ela está em ascensão, no momento ela vai diminuir. Sim. Então nós precisamos pensar para frente. Eu estou pensando no momento, estou me cuidando, mas eu tenho que pensar para frente. Pensar, olha, isso vai passar. Sim. Isso vai passar, isso não é para a vida toda. Possa ser que volte, né? Nós aprendemos a lidar com tantas coisas no contexto brasileiro. A gente aprendeu a lidar com dengue, chikungunya, H1N1, Zika vírus, porque, enfim, por que não iremos aprender a lidar também com o coronavírus? Nós temos aí, o mundo aprendeu a lidar com HIV, por mais que não se tenha cura, o mundo aprendeu a lidar com HIV, a expectativa de vida é altíssima. Há um tempo atrás, se a gente pensa na década de 80, a pessoa que vivia com o vírus HIV morria rapidamente, há 5 anos. Hoje você tem relatos e diversos relatos de sujeitos que já estão há 40 anos convivendo com HIV. Sujeitos, inclusive, que em seu tratamento ficam com o vírus indetectável. Fica indetectável. Então, por que não iremos aprender a lidar com o coronavírus? Nós temos essa capacidade de adaptação, nós temos a ciência ao nosso favor, nós temos o conhecimento. Os professores, em especial, que são aqueles que são a base, o suporte, aqueles que, inclusive, estimulam e motivam esses cientistas, esses profissionais que estão atuando, passarem em algum momento por um professor. Não tem ninguém que saltou, eu virei adulto sem estudar e ingressei para me tornei médico. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Não existe. Sempre teve alguém para ensinar. Seja um professor formal ou um professor informal, porque passam também os professores informais da nossa vida. Nós aprendemos a todo instante com as pessoas que nos cercam. Então vai passar. Tem um texto que eu acho legal, que eu acho que é interessante, eu quis trazer aqui, que é um texto do Roberto Crema. E aí eu acho que traz bem essa questão desse processo de adaptação que nós devemos ter, e do quanto precisamos nos ajustar com relação aos contatos, com relação a isso tudo que estamos experimentando neste momento e que ainda iremos experimentar. Ele fala o seguinte, que ninguém muda ninguém. Ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. E aí eu ainda acrescento, seja nos encontros presenciais quanto virtuais. Simples, mas profundo, preciso, é nos relacionamentos que nos transformamos. Somos transformados a partir dos encontros, desde que estejamos abertos e livres para sermos impactados pela ideia e sentimento do outro. Você já viu a diferença que é entre as pedras que estão na nascente de um rio e as pedras que estão em sua foz? As pedras na nascente são toscas, pontiagudas, cheias de arestas. Igual ao nosso momento presente, estamos cheios de arestas. À medida que elas vão sendo carregadas pelo rio, sofrendo a ação da água e se atritando com as outras pedras, ao longo de muitos anos, elas vão sendo polidas, desbastadas. É nossa capacidade de aprendizado. Nós aprendemos a partir desses contatos, dessas experiências. Hoje estamos aprendendo a partir dos contatos. Eu aprendo com Márcia, aprendo com os intérpretes que estão aqui, nos auxiliando, trazendo uma linguagem de acessibilidade, aprendo com as novas tecnologias, aprendo até com as perguntas que me são feitas, porque me colocam a pensar sobre os caminhos e os lugares do outro. Então, assim também agem nossos contatos humanos. Sem eles, a vida seria monótona, árida. A observação mais importante é constatar que não existem sentimentos bons ou ruins sem a existência do outro, sem o seu contato. Passar pela vida sem se permitir um relacionamento próximo com o outro é não crescer, não evoluir, não se transformar. Então a gente vai se transformar nesses contatos com o próximo e devastando as nossas arestas frente a esse momento de pandemia. Agradeço aí
a atenção de todos, a participação com as perguntas. Vejo que tem lá o pessoal com as palminhas, coraçõezinhos, novas linguagens que a gente precisa aprender. E mais uma vez agradecer aqui a Secretaria Municipal de Educação, agradecer ao Governo Municipal de Itabuna, a UniFTC, pelas oportunidades que lhes são dadas na vida. Agradecer em especial a Márcia por esses contatos, me possibilitar também me devastar, me polir desse processo. Que bom! E, assim, encerrando, eu quero ler aqui o comentário de Renata Dantas, que comentou em nosso chat. Ela diz assim: a temática de hoje contribui muito para com as nossas relações e as nossas atitudes, o que podemos modificar na nossa rotina para mantermos a nossa saúde. Parabéns ao palestrante pela positividade. Então, diante desse comentário de Renata, nós também queremos agradecer a sua boa vontade, a disponibilidade, agradecer à UniFTC por ter nos concedido a sua participação conosco aqui nesta tarde. Eu quero, inclusive, agradecer a presença da comunidade surda, não só daqui de Itabuna, mas daqui da região sul da Bahia, que ontem estiveram prestigiando a nossa live e hoje também, estão prestigiando também a nossa live. Quero mandar um abraço para os surdos aqui de nossa região e quero agradecer aos nossos intérpretes de Libras. E quando eu falo assim dos nossos intérpretes de Libras, o meu peito incha de alegria, de orgulho por termos na nossa equipe, na nossa Secretaria da Educação, esses profissionais que somam muito no nosso trabalho de acessibilidade, no nosso trabalho de inclusão para com os nossos alunos com surdez. Então, aqui hoje à tarde nós tivemos a presença da professora Neuma Souza Santos, nossa intérprete, professora da nossa rede, intérprete de Libras, e o professor Tiago Cerqueira, que também faz parte da nossa equipe de intérprete de Libras. Mais uma vez agradecer ao professor Wallace e eu quero agradecer a vocês, meus colegas professores, mandar um abraço para todos vocês, os nossos gestores escolares. Estou com saudade de todos, porque a gente tem esse convívio no dia a dia na Secretaria da Educação e de repente esse nosso convívio foi interrompido, presencialmente, mas estamos no dia a dia nos encontrando nas redes sociais. Mandar um abraço especial para vocês, os coordenadores pedagógicos, e agradecer também a presença de todos os nossos visitantes, todos os professores daqui da região que nos prestigiaram nessa tarde. Foi muito bom estar com vocês. Agradecer também a nossa secretária da Educação, a professora Nilmeci Santos Gonçalves, que está se fazendo presente aqui neste momento. Obrigada, professora Nilmeci. Mais uma vez, um trabalho encerrado com êxito. E amanhã, às 19 horas, nós teremos mais uma live, dando continuidade aos nossos temas sobre saúde, e nós esperamos vocês às 19 horas no nosso canal do YouTube, Secretaria Municipal de Educação de Itabuna. Até lá!